comecei a pesquisar sobre os astros e sobre o tarô, sobre os arquétipos e como isso influenciava na jornada das pessoas e como isso fazia bem pros outros, eu fui pensando, talvez seja aqui que isso me faça feliz. Eu acho que o mapa, ele ajuda a gente a ser mais gentil. Então, a gente vai ver pontos negativos no mapa. O que eu acho errado é isso, é limitar vocês só pelo signo solar. O podcast que é mais legal, mais ousado, mais divertido, esse é o Minas é Mais. Um bate-papo pra gente conversar com as nossas convidadas e, no meio disso tudo, conhecer cada uma delas. E hoje a gente recebe ela, @tarô_da_Chay. E antes de tudo, Chay, se você pudesse tirar uma carta de tarô para esse novo momento do Minas é Mais, qual seria a carta que representa? Ai, gente, pra mim é um as de copas, porque vocês estão fazendo isso com o coração e porque é novo. As é número 1, então eu acho que representa esse momento aí de vocês, que vai ser de muito sucesso, muito brilho. Já é sucesso. Ai, que maravilha. Hoje a gente tem essa convidada super especial, que é uma das grandes vozes do Brasil e fala sobre tarô, criou uma comunidade super engajada, @tarô_da_Chay. A gente tá muito feliz de te receber aqui. E quando a gente pensou no Minas é Mais, cara, não tinha como não ser você. E hoje a gente quer explorar um pouco mais da tua história e de como o tarô chegou na tua vida. Seja bem-vinda. Ai, gente, obrigada. Tô muito feliz. Se não me convidasse, eu ia ficar brava. Essa é a vibe, essa é a vibe. Cara, é que assim, né, pra Cadeira quem cativa. não tá ligado, a Chay, ela participa toda quarta-feira do programa das Minas, que é a nossa versão radiofônica, né? A versão pra toda Santa Catarina na Atlântida FM. E aí, cara, a conexão. E aí, acaba que a gente fica ali naquela correria, 1 horinha de programa que é participação, e a gente não conversa sobre coisas mais profundas, tipo, Chay, como é que começou? Coisas assim, sabe? Tipo, É muito rápido, gente. Por isso que bomba, porque as pessoas ficam com saudade de mim. não é verdade? Realmente, Com certeza. amiga. E aí, então conta pra gente, né? Como é que foi isso aí? Então, gente, como começou? Eu não tinha pretensão de virar taróloga, não tinha pretensão de trabalhar com carta, eu só queria ser psicóloga e pronto, e era isso. Só que, quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer uma viagem pra São Paulo e lá a gente tava passeando pela cidade e no Alphaville tem umas partes que tu atravessa a rua por baixo. E era lá que tinha essas ciganas que tiram cartas. E aí ela pegou e ficou chamando assim, vem cá, vem cá. E aí quando a gente tem 16 anos, a gente é meio doido da cabeça. Então quando ela falou vem cá, eu fui. Eu vou, me deixa. Provavelmente se hoje alguém me chama assim na rua, eu saio correndo, Sim. eu grito, não sei. Mas naquela época eu achei o máximo, achei que eu tava descolada. E aí quando eu sentei pra conversar com ela fez leitura de mão, ela tirou cartas pra mim, ela falou coisas da minha vida que eram muito íntimas. E eu achei aquilo assim, eu comecei a ficar chocada, porque eu não acreditava em signo, eu achava besteira. E aí, como ela começou a dar todos os detalhes, o meu olho tava assim, ó, lacrimejando. Até hoje, pra falar disso, meu olho fica lacrimejando. E ela contando tudo, e ela assim, agora tu vai ter que fazer uma coisa. E ela me deu um endereço que era de um local, de um espaço em Florianópolis, pra aprender a fazer mapa astral, pra aprender a fazer leitura de mão. E aí, quando eu olhei pra aquilo, eu falei assim, mas eu sou de Florianópolis. E aí, ela olhou assim pra mim, foi por isso que eu te chamei. E aí, quando ela falou aquilo pra mim, assim, aquilo foi o clique que eu precisava na minha vida. Porque até então, realmente eu não acreditava em nada, achava tudo besteira. E eu vim pra cá. E aí, eu fui estudando. Eu conheci várias pessoas legais que me ensinaram a fazer leitura de tarô, de mapa astral, leitura de mapa astral e leitura de mão. O tarô, ele veio depois. Como eu aprendi a fazer o mapa astral, eu falava de signo o tempo todo. Então, imagina, eu fiquei dos 16 até os 19 anos falando de signo, fazendo leitura de mão pra todo mundo. E aí, de tanto que eu enchi o saco de todo mundo, me deram de presente um tarô. E eu odiei. Gente, eu achei brega. Eu falei assim, cara, isso aqui é muito brega. Porque eu já tinha aquela figura caricata de pessoas tirando cartas. Eu falei, cara, eu não me identifico com isso. Eu acho que eu não vou gostar. E aí, eu peguei aquilo, agradeci muito a pessoa, porque eu também não ia falar mal do tarô. E levei pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a tirar as cartas, assim, comecei a ficar obcecada. Eu pegava um manualzinho e fiquei olhando, tirando conjunto de cartas. Em uma semana, eu já tava pesquisando tudo de tarô. Aí eu levava o tarô pra faculdade. Fazia, assim, no treino, na guerreiragem mesmo, pra todo mundo. E aí as pessoas começaram a me pedir. Até que teve um amigo que virou pra mim depois de uns 3 meses. Chay, tem uma cliente minha que quer muito fazer tarô. E pra mim, tu é muito assertiva. Tem como tu atender ela? Mas eu quero que tu cobre. Aí eu falei, não, cara, eu não posso cobrar, porque eu ainda sou muito novata, não entendo muito. Não, cobra dela, vai valer a pena. E aí eu escutei aquela pessoa, um pisciano, inclusive, um amigo meu que era cabeleireiro, era cliente dele. E aí ele assim, vai, Chay, tu vai conseguir. E aí eu cobrei dela, só que eu cobrei uma taxinha simbólica, tipo R$50. E eu, gente, eu dei a minha vida, tá? Porque normalmente uma consulta de tarô leva em torno de 1 hora.
Glória, eu fiquei 3 horas com a mulher. Eu Por li a mão 50 dela reais. por 50 reais. Pelo tarô, ela dá a vida. Excelente. Ah, Dei início, minha né? vida. E aí eu peguei, fiz a leitura de mão, fiz cálculo, mapa, fiquei dando a vida ali, ó, pra atender aquela mulher. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque ela era advogada. E ela tinha muitos amigos advogados. E ela passou meu contato, assim, pra umas 20 pessoas. E eu comecei a ser chamada. Então, pra mim, com 19 anos, ganhando ali uns 500 reais, tirando carta, que era uma recém-habilidade, eu fiquei em choque que eu podia fazer aquilo ali. E eu comecei a fazer, e as pessoas foram falando de mim. E aí, quando eu vi, eu já era menina do tarô. Só que eu saía muito na Ercílio Luz, ali na Avenida Ercílio Luz, aqui de Floripa. E aí, como eu saía muito naquela região, eu já tava com o hábito de ler a mão de todo mundo. Então, começavam a tirar foto, a falar, o tarô da Chay, a Chay faz a leitura de mão. E aí, começou, assim, esse boca a boca. E aí, quando eu decidi criar um perfil na internet, que foi que vingou. Porque daí as pessoas começaram a ter um lugar pra seguir, pra chamar. E aí, pronto. Aí era só ladeira abaixo. Aí, olha no que deu, né? Mas eu tive que passar por uma transição de carreira depois. Porque eu ainda tinha vergonha de me assumir como taróloga. Era vergonhoso pra mim. Tipo, ai, meu Deus, eu vou E a largar gente tá a falando de bruxinha, quanto né? tempo atrás isso? Gente, olha, vai fazer 14 anos que eu aprendi a fazer leitura 14? de mão. Vai fazer 14 Tu anos. não tem nem 14 anos. Vai fazer 14 anos, gente. Eu vou fazer 30 ano que vem. Tá Porque logo aí. hoje a gente olha pra isso, né? Houve um movimento, e tu com certeza faz parte disso, de o tarô ser algo que as pessoas procuram e que hoje tem credibilidade, que as pessoas falam. Mas há 14 anos atrás não era assim. Era um cenário completamente Era mico. diferente. Era o micão. Gente, é porque o que acontece? Como eu já tinha tudo estruturado, na época que eu aprendi a fazer leitura de mão, eu estudava psicologia. Eu estudei 2 anos e meio psicologia. E eu não estava feliz no curso, eu não me identifiquei. Eu era muito jovem, porque eu me formei cedo. E aí, como eu estava ali, eu era uma pirralha numa sala que a pessoa mais nova tinha 29 anos. E eu tinha 16 para 17 quando eu entrei no curso. E aí, eu queria sair daquele curso. E aí, eu saí e mudei pro jornalismo. E no jornalismo, tudo era mais aberto. A gente podia falar de signo, podia brincar com as pessoas. Então, eu fui me soltando aos poucos. E aí, que eu fui criando essa coragem. Só que eu trabalhava na área de marketing, então eu trabalhava em equipes de marketing, gerenciava rede social. Então, era muito difícil pensar em trocar uma profissão de escritório sólida para uma profissão onde tu vai para casa tirar cartas. Eu não conseguia ver ainda uma seriedade naquilo, eu não sabia falar. E aí, quando eu fui entrar nas redes sociais e mostrar o trabalho, antes de virar essa onda de TikTok, de tudo com tarô, eu botei a minha cara ali e comecei a falar. Eu comecei a ganhar seguidor rápido, eu comecei a ter retorno dos outros, de pessoas que estavam querendo que eu fizesse curso, e eu não pensava em dar aula, nada. E aí eu fui colocando a cara ali, aquilo ali foi motivando, porque eu pensei assim, talvez eu não esteja tão errada assim, talvez seja legal. E aí eu acho que o ponto de virada foi quando eu entrei num trabalho muito abusivo, muito difícil, que acabou comigo. Eu perdi muito peso, eu sofri bastante, assim. E aí eu pensei assim, cara, eu já sei tirar cartas, eu já tenho aquele trabalho, por que eu tô aqui me humilhando num espaço que não me valoriza? E aí foi onde eu dei o veredito final. Vou pedir demissão e vou... E aí trabalhar. você tirou carta pra saber se tava fazendo a Tirei. escolha certa? Óbvio, Tu né? usa as cartas pra você? Gente, eu tirei tarô, só que eu não queria aceitar. Porque tinha um pouquinho do ego, sabe? Aquela coisa assim, ai, mas na empresa eles me valorizam. Ai, mas vai que eu cresça ali dentro. Então tinha aquela coisinha do ego batendo, né? Tava ferindo. E aí quando eu tirei carta de tarô, só saiu tipo assim, 9 de espadas, que é péssimo pra saúde mental. É crise de pânico, medo, ansiedade. E tu testou tirar Aí, outras cartas? Saiu 10 de espadas, 10 de paus, que é uma sobrecarga. Eu tava carregando um fardo que não era meu. Então, assim, foram cartas horríveis. E aí, sabe o que eu fiz? Ai, não, deve estar errado. Tô lendo errado. Não, talvez não é isso mesmo. E aguentei mais 2 meses. E aí, quando eu fui parar no hospital, eu falei, não, peraí, deixa eu lembrar que o tarô tava me avisando. E aí, eu pedi demissão, eu criei coragem. Mas a recepção não foi legal, assim, da minha família. Não foi uma recepção... Nunca se intrometeram na minha carreira. Ficaram super felizes quando eu saí da psicologia pra me formar em jornalismo. Mas quando chegou na coisa do tarô, todo mundo ficava falando assim, eu não queria que tu tivesse saído daquele trabalho. Por que tu saiu? Tu saiu do CLT, algo normal e natural ali no meio de todo mundo, né? CLT, você tem o teu salário fixo todo fim do mês pra investir. Entendeu? Em tarô, em carta, de baralho.
Não, Entendeu? então, e no começo eu ainda ficava com vergonha, então eu me apresentava como jornalista. Ah, eu sou jornalista, eu tenho diploma de jornalismo, isso aí. Então eu ainda tinha vergonha de falar Mas que eu tem era um segredinho que eu quero te contar. Aí quando eu ia ganhando confiança, eu falava pras pessoas que eu fazia mapa astral. Só que isso não dá credibilidade. Quando o tarólogo, isso é até uma dica que eu dou pros meus alunos. Se vocês não falam que vocês são tarólogos, astrólogos com orgulho, dá brecha pra todo mundo rir da tua cara. Então, quando eu falava assim, meio com vergonha, é que eu tiro carta, que eu sou taróloga, a pessoa, isso existe, isso funciona, debochava, porque viu o jeito que eu falava. Agora, quando eu chego e falo, não, porque eu sou taróloga, porque eu sou astróloga, quiromante, quando eu falo assim, muda. ninguém acontece. Tipo, hoje eu fui no médico, perguntaram a minha profissão e eu falei, taróloga. Daí fica aquele choque, assim. Pode até falar mal, mas fala pelas costas, né? É, Pelo a menos pessoa não tem. tem coragem de bater numa E tu consegue autoconfiança. descobrir. Chay, seguinte. Eu tava pensando aqui, enquanto você tá contando a história, o tarô, ele é muito interessante, ele é fascinante. Tem tantas versões e tudo mais, mas eu gostaria que você falasse pra gente, do fundo do seu coração, o que o tarô significou na tua vida e o porquê ele virou hoje a tua profissão. Ai, gente, meu olho tá brilhando. Fofa. Gente, é porque assim, eu dificilmente na minha camada pessoal, eu tinha uma identificação com alguma coisa. Parecia que tava sempre faltando alguma coisa. Eu gostava do jornalismo, gostava de apresentar, gostava de falar, mas ainda tava faltando alguma coisa. Qualquer atividade que eu fizesse na minha vida, eu não tinha uma identificação. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre os astros e sobre o tarô, sobre os arquétipos e como isso influenciava na jornada das pessoas e como isso fazia bem pros outros, eu fui pensando, talvez seja aqui que isso me faça feliz. Porque eu faço... É muito fácil pra mim. É muito fácil abrir um conjunto de cartas e ler o outro. É muito fácil pra mim pegar o mapa astral de vocês e saber quem vocês são. Então, quando eu vi que aquilo ali era fácil, aí eu pensei, eu acho que é aqui que tá o que eu gosto de fazer. E aí eu me senti, assim, muito feliz quando eu ia falar de tarô, quando eu ia falar de astrologia, quando eu tava presente com isso. E eu acho que foi esse o pontinho de virada. É ver aquilo que te faz feliz. Às vezes a gente tá no trabalho que é legal. Tem os meus amigos, isso é legal. Mas eu não faço isso com facilidade. Eu sofro. E pra mim isso foi o ponto de virada. Eu via o pessoal assim, nossa, Chay, ainda bem que tu me falou aquilo aquele dia. Nem lembrava o que eu falei. Ainda bem que tu me falou aquilo nas cartas. Me ajudou tanto a passar por um problema difícil, por uma questão. E aí eu fui ficando feliz com aquilo ali, que foi transformando o outro e foi me transformando. Eu acho que é o processo do outro que a pessoa se transforma, eu vejo aquilo e eu fico feliz junto. Amiga, mas nem é que é fácil, é porque tu é boa, cara. Tu é realmente E aí, boa. eu fico num ódio quando eu falo pra Chay, tu é muito boa, que isso, que não sei se é aura, se é o que é. É E aí ela estudo. fala, tipo, não, é só estudo. É estudo. Cara, não tem como. Eu posso ficar 20 anos estudando. Parece que a Chay, ela chega assim, ela tira uma carta e ela fala em como se não segundos. fosse nada. Segundos. Ela, isso aqui, tá? E aí a gente fica meia hora em choque. Gente, eu leio muito. É isso, eu leio muito. Mas eu fiz muita pesquisa. Então, no começo, era muito difícil estudar tarô. Porque o que acontece? Tu vai pesquisar coisas na internet, pra quem tá começando do zero agora, é mais fácil. Mas pra quem não tá... Quem começou ali quando eu comecei, parece que os conteúdos eram muito misteriosos. Uhum. Eu tô te escondendo uma fórmula. Tem alguma coisa aqui, mas eu não vou te contar como que eu acerto tanto. E aquilo me frustrava. E aí eu comecei a pesquisar. Eu falei assim, não, peraí, tem que ter um padrão aqui. Daí eu fui percebendo os padrões das cartas. Eu fui criando códigos pra estudar as cartas. E aí eu fui estudando tanto que eu mergulhei tão profundamente que hoje eu consigo ler qualquer tipo de tarô. Não importa se é um tarô de gatinho, um tarô da Disney ou se é um tarô realmente simbólico ali, como um tarô de Waite, de Crowley, eu vou conseguir ler. O Uno. Gente, eu pra falo ler o pras Uno. pessoas, eu Eu consigo. fiquei chocada quando Não, tu me vamos falou lá explicar isso gente. com A calma. canastra ali, as cartinhas, se tu lembra dos naipes. Esse aí quatro. era o básico antes, na real, né? Não tinha essas cartinhas bonitinhas Não que tu tinha, tem. não Inclusive, gente, isso aqui é Tudo 1% do que ela tem, basicamente. Que ela tem... Quantos tu tem? Gente, hoje eu tô aí com 120, Bem de boas. 125 tarô. E Mais surgiu, um. É pouco, tá? Eu acho pouco. E surgiu até um da tarô da Chay mesmo. Esse é o meu, ó. É Com bonitinho a demais. foto dela com ela em pessoa ali, a família também, entendeu? Essa ideia, Chay. Gente, o que aconteceu? Eu sempre gostei, eu sempre quis ter um tarô próprio. E eu ainda vou ter, e não é esse. Um tarô onde eu escrevo sobre ele. E eu escrevi. Só que o processo pra construir o teu próprio tarô, pelo menos o meu, vai levar em torno de 2 anos e meio, 3. Eu já tenho um artista, já sei o que eu quero fazer, vai levar muito tempo. E aí, em paralelo, eu falei assim, e se eu virasse a carta de tarô nesse meio tempo? Já que eu não posso ainda construir o meu tarô, porque vai levar muito tempo, e se eu virar uma imagem? E aí eu fiz uma imagem brincando, que era essa aqui, e era a Imperatriz. E aí, a gente postou nas redes sociais
reais a brincadeira. E aí todo mundo ficou falando assim, eu quero tarô da Chay, eu quero tarô da Chay. Sim. Então, de tanto que ficaram me atazanando, a gente foi lá e preparou as 78 cartas. Só que isso surgiu pra dar de presente na Black Friday. Quem entrasse pro Socorro. clube de tarô da Chay ia ganhar de presente o livro Não, a gente e o é tarô. obrigado a mostrar Então a gente teve que fazer muitos Ai, decks abre. pros Detalhe, alunos. Lindo, o gente. negocinho que tá ali Ele do tem lado... 78 cartas. Poucas pessoas têm. Ai, Inclusive gente, vocês tem têm. ganhamos É hoje, tipo, inclusive, uma cada um. Ela rindo com um gato ali. Aí ela Entendeu? aqui com o infinito, tal. Cheyenne Marqueteira. Aí ela... Rainha. Rainha. Tá, mas aí assim, ó, por exemplo, É esse babado. tarô já é teu. Aqui, quando tu fala que você quer ter um tarô seu, o que é essa... Como que vai ser diferente Eu disso? quero que Porque seja já tem você em É, casa, eu quero que entendeu? seja um tarô tipo esse aqui, Mais ó. tradicional? Por exemplo, a gente tem os tarôs que se inspiraram no tarô de Waite. Então, todos esses aqui, ó, se inspiraram no tarô de Waite. Tá. E esse aqui O é um Waite tarô... é quem criou o tarô? O Waite, ele não é que ele criou o tarô mais famoso do mundo, É que o é o CEO tarô do Waite tarô. Smith. Ele chamou a ilustradora, a artista Pamela Kuhlman, e ele montou o projeto dele junto com ela, eles ilustraram e esse tarô se tornou muito popular. Ah, O mais parecido aqui com o tarô de Waite é esse Astro Tarô. Esse é o clássico. E aí, tem um rival dele, que é o Aleister Crowley, que veio um pouco depois. E ele chamou a Lady Frida Harris pra construir o próprio tarô. E aí já é um tarô bem diferente, ó. Se vocês olharem, é um tarô bem mais difícil de ler. E aí, quando eu pego esse tarô aqui, ele é mais simbólico. Então, eu preciso de um artista pra fazer isso. Não é uma foto, Tá. né? Aqui, por exemplo, a gente tem a astrologia da carta. Essa carta é uma carta geminiana. A gente tem a numerologia, a gente tem uma palavra-chave. Eu quero um tarô assim. E isso leva muito tempo pra fazer. Então, eu já escrevi o meu tarô, ele já tá escrito. Então, eu e a ilustradora, a gente tem que sentar, definir como vai ser o tarô perfeito. Eu já sonhei com esse tarô. gente. Só que isso vai levar anos. Então, nem tenho data pra lançar isso ainda. Mas tu já tem um ilustrador. Já tenho tudo pronto. A ilustradora, o meu material. Eu só preciso da paciência de esperar 2 anos e meio, 3 anos. Pra ficar ok. Chay, e olha, por incrível que pareça, ali na ilustração do teu, é um logo muito parecido com o do programa das Minas. Eu nunca tinha me ligado nisso. O nosso, É verdade. o nosso logo antigo, que não é esse aqui, é Aham. lá do programa do FM. A gente tem uma mãozinha com a lua. Viu? A gente é muito conectada, gente. Não, Gente, eu nem é tinha me verdade. ligado nisso, tá? Real Caraca, oficial. que loucura. Ô, Chay, como que foi, por exemplo, assim, você começou tirando cartas, e aí como que foi, por exemplo, chegar no nível de vou começar a dar aula, vou começar a ensinar as pessoas a tirar a tarô? Como que foi esse processo Era muita aí? demanda, né, Cara, mana? eu tinha muito cliente. E aí, desses clientes, eles ficavam chocados, assim, nossa, a leitura foi muito assertiva. E sempre vem, a maioria dos meus clientes são de peixes, e peixes adora essas coisas místicas. E aí, eles vinham assim, ai, Chay, tu não tem um curso? Tu não pode ensinar? E eu falava que não, porque realmente não era uma pretensão. Só que, nesse mesmo ano em que as pessoas pediam um curso, eu conheci o Richard. E o Richard trabalhava com isso. Ele fazia pros outros, né? Ele conseguia ajudar em lançamento. Mas ele foi entendia aleatoriamente, disso. assim, o destino colocou vocês no mesmo lugar. Ele veio pro meu caminho e aí ele sabia que eu tirava tarô e tudo mais, só que eu trabalhava em escritório. E aí ele virou pra mim e falou um dia assim: ô Chay, eu faço isso pra todo mundo. É tão fácil pra mim lançar um curso, eu faço isso pra todas as pessoas. Por que a gente não faz o teu? É da minha namorada. Por que a gente não faz o teu? Gente, eu quase infartei, tá? Porque daí eu já me imaginei toda naquela camada de, poxa, tem tanta gente que vem de curso que é trambiqueiro. Eu já me coloquei naquele espaço, assim, de, ai, mas eu vou ter que aparecer em vídeo, eu não sei se eu quero isso. Aí ele assim, cara, tão te pedindo, tu tem demanda, tu entende muito do tarô, tu estuda muito, tu vive isso, então vamos ensinar. E aí a gente foi lá e colocou o curso no ar, né? Minha primeira turma, 10 alunos. O que todo mundo ia dizer que é um fracasso, pra mim foi um sucesso, gente. Eu fiquei assim, 10 alunos. Fiquei feliz da vida. 2 meses depois a gente abriu a segunda turma, já deu 30 alunos. Aí depois, 3 meses depois, veio mais 50. E aí foi crescendo a comunidade. Hoje a gente tem mais de 6 mil alunos dentro da plataforma. Então foi uma coisa que cresceu tão rápido, assim. Rápido não, porque a gente trabalhou pra caramba nesses últimos anos. Mas já vai fazer 5 anos do curso. E a gente tá ali com 6 mil alunos, numa comunidade grande. E tudo porque o universo colocou eu e o Richard Ai, que junto. fofo. Um lança, o outro vai lá e fala. Que lindo. Por isso que eu sou a favor de casal trabalhar junto. Às vezes dá certo. Ô, Chay, olha aqui. A gente tava... Antes a gente ficou fofocando a tarde toda, né? E aí tu leu a minha mão e tu falou, ó, Marina, teus traços estão bem levinhos, né? Quer dizer que tu é meio descrente da vida, assim, não acredita em muita coisa e tal. Tu falou ali que teve a virada de chave de começar a acreditar, mas como é que era antes e o que realmente deu na tua cabeça? Porque eu faço assim, ó, tô em tudo, mas tudo eu fico meio assim, eu acredito, vou seguir, mas eu não sei se é real, eu fico assim, sabe, com tudo na vida.
Cara, tem duas Chais, tá? Tem a Chay que vocês conhecem, que é muito agradável, e tem a Chay que era um inferno. Eu era muito infeliz, assim, eu falo isso pra todo mundo. Então, toda vez que tinha virada de ano, toda vez que tinha alguma coisa, eu era muito descrente, muito desanimada, eu achava que tudo ia acontecer de ruim. Eu pedia pra ser feliz. Gente, eu pedi pra ser feliz, assim, olha, uns 5 anos seguidos. Eu fiquei pedindo isso lá na minha adolescência. Não me achava interessante, não achava que eu tinha um superpoder, nada. Eu não me via crescendo. Eu só sabia que eu ia me formar em psicologia na época e deu. E aí, quando as coisas começaram a acontecer assim, eu acho que eu só fui na fluidez, sabe? Quando ganhei o tarô, eu não pensei que eu ia trabalhar com isso. Mas eu pensava que as coisas estavam melhorando. Tipo, tá ficando legal. Mas eu sempre ia com muita desconfiança. Até que, no dia que eu comecei a tirar cartas para as pessoas e eu via que aquilo ali estava sendo legal, e vendo as outras pessoas sofrendo, eu conseguia me enxergar no outro. Então, eu comecei a me curar através da tiragem dos outros. Então, eu via, tipo, as pessoas igual eu. Exatamente igual eu. Parecia que vinha um padrão, né? Chay, eu tô passando um perrengue aqui, eu não sou feliz no meu trabalho. Aí eu pensava, gente, essa tiragem foi pra mim, não foi pra pessoa. Eu não tô feliz no meu trabalho. E a pessoa tava passando o mesmo que eu. Aí depois vinha outra situação. Chay, eu acho que eu não tenho uma autoestima legal. Então eu me via no outro e eu comecei a me curar ali naquele processo. E aí virou a chave, que daí eu comecei a manifestar. Eu não usava essa palavra. Eu descobri que eu manifestava antes de usar essa palavra. Eu comecei a me imaginar nas coisas que eu queria. Eu imaginava que eu queria ter um livro, eu ia escrever esse livro e ele ia acontecer. Eu imaginava que eu ia ser conhecida por algo que eu gostava de fazer. Até então eu achei que vou trabalhar, vou ter um programa na televisão, sou jornalista, vou trabalhar com isso. Então eu comecei a manifestar as coisas. Eu via, assim, a situação acontecendo. Tipo, eu vou lançar o livro, eu vou começar a ganhar seguidores. E aí, quando as coisas começaram a acontecer, eu comecei a ficar, assim, num pico de felicidade, sabe? E aí eu vi que eu tinha duas opções. Ficar naquela desconfiança, naquela descrença, ficar sofrendo, chorando, tipo, ai meu Deus, a minha vida é horrível e nada de bom vai acontecer. Ou eu comecei a abraçar o fluxo. E aí, hoje eu sou assim. Se vocês falarem pra mim, Chay, vamos ali em tal lugar, se enfiar nisso vai dar certo? Eu vou, eu tô junto. Eu acho que esse é o segredo, tu vai se fortalecendo. Mas eu acho que quem me curou muito foram os meus consulentes. Era muito consulente sofredor que me fez gente, eu também sou assim, tenho que melhorar. E dentro dessas tantas consultas que você fez, provavelmente você já acabou pegando algum caso, enfim, de algum consulente que passou por coisas que não são legais em relação ao tarô e acabou entendendo contigo outras e se curou disso. Existe alguma maneira errada, assim, a primeira que vem na sua mente de, cara, isso é muito errado, se alguém tira tarô e fala isso ou faz dessa forma, tá muito errado, pra gente alertar quem tá assistindo? Eu tenho muitos alertas, muitos. O primeiro deles é quem faz promessa de data. Tipo, esse ano eu te garanto que tu vai conquistar isso aqui. Ou que tu vai arrumar um namorado. É muito ruim a gente garantir prazo. Porque o tarô, ele não dá prazo. Ele não é uma ferramenta de previsão. Ele é uma ferramenta de projeção. Se vocês estiverem indo bem, vai sair um monte de carta legal pro futuro. Mas se vocês estiverem aprontando, vai sair carta difícil, onde vocês precisam se curar. Então, o primeiro ponto é, prometeu que em tal data vai acontecer, desconfia. Segundo ponto, promessa de cura. Olha só, tem um monte de bloqueio aqui no teu tarô, mas se tu me pagar R$1.000, eu vou fazer uma cura pra você. Desconfia dessa pessoa que tá te prometendo aí desamarrar, destravar a tua vida. Provavelmente tá tudo certo na tua vida, tu só tem que tomar uma vitamina, só tem que se energizar, olhar mais pra dentro, trabalhar o autoconhecimento, não ficar pagando pra fazer algum serviço. Existem esses dois tipos e existe também a pessoa que só olha a imagem, não estudou, aprofundou ali a simbologia e já premedita que a carta é ruim e não entende como se encaixa no consulente, acaba assustando. E tu sempre deixou isso muito claro, por exemplo, de que o tarô, ele não dá tempo. Por exemplo, em quanto tempo vou arrumar meu namorado? O tarô não diz isso. E também tem um outro ponto que, quando eu te conheci, eu não sabia. Foi recentemente que eu comentei, inclusive, no programa das Minas. Que é, por exemplo, assim, vai acontecer a leitura do tarô com determinada energia. Você tá me mostrando a energia da carta. Só que se eu agir de uma maneira contrária ao que está, vamos supor, ao meu favor, ao meu desfavor, muda totalmente a leitura já ali. Muda tudo. Então, por exemplo, aqui, tirei 2 cartas pra vocês, Se vocês fizerem isso, o programa das Minas vai brilhar, vai dar tudo certo. Mas se vocês fizerem isso aqui, vai ferrar com vocês. E aí vocês optam por esse caminho. Já muda tudo. Então, ali é uma coisa cíclica, vai depender da escolha que a gente faz. É igual o término. As pessoas vão tirar muito o consulta do amor. Aí eu mostrei pra pessoa, olha, não tem uma carta muito legal aqui. Não significa que já era, que acabou o relacionamento. Mas significa que do jeito que tá, não tá legal. Se você ficar assim, vai decair teu relacionamento.
relacionamento. Aí a pessoa opta por ficar ali. Depois ela volta pra contar. Chay, realmente deu tudo errado, acabou ali a relação. Então é isso. O tarô, dependendo da escolha que tu faz, vai modificar tudo. E é por isso que a gente tem que fazer uma boa consulta, tem que saber escolher o tarólogo pra não cair no sensacionalismo. Ô, Chay, posso falar uma polêmica? Porque assim, né? Porque não sabe, eu tiro carta com a Chay e eu tô fazendo catequese, né? Tem esse detalhe. Eu adoro isso aí. Cara, eu queria muito saber se o tarô ele tem relação com alguma religião, se tem algum bloqueio, porque é uma coisa que o pessoal já leva, espiritismo, mas nunca ouvi falar disso também, por que estão falando? Então, explica pra gente isso. Gente, o tarô não tem nada a ver com religião. Nada, 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 nada. O que acontece? A gente tem uns espiritualistas que usam o tarô. E aí fica aquela impressão que quem usa tarô é tipo, é uma pessoa médium. E não. Se você não tem nenhuma mediunidade, você vai conseguir ler as cartas se você estudar. Só que todos nós somos intuitivos. Então, todo mundo tem aquela intuiçãozinha, o santo não bateu, eu tô sentindo que uma coisa ruim vai acontecer. Todo mundo tem. Só que tem gente que tem muito aflorado e tem gente que é raso, assim, a intuição. Só que assim, não tem nada a ver com religião. O tarô não é católico, o tarô não é espírita, o tarô não é umbanda, não. O tarô é um sistema de cartas onde estudiosos resolveram começar a ler o destino e ler situações através do baralho. Tem gente que consegue. Tu vai pegar uma consulta com um médium, por exemplo, ele vai dizer que viu o teu futuro com as cartas. Mas a base dele é mais entender o teu presente. Então não tem nada a ver com religião. Mas de onde que tá vindo esse recado? Então, mas é as místicas que o pessoal De qual cria. lugar, pelo amor de Deus? Quem que tá mandando isso? O pessoal cria muita mística, né? Porque virou aquele estereótipo de, a cartomante tem que pensar, tem que mentalizar. E não é isso. Às vezes eu também tenho que mentalizar, só que mentalizar é me concentrar, ficar quietinho. Só que tem muita mística na internet. Eu já vi muita gente falar que não pode abrir tarô no domingo. Não sei de onde saiu isso. Já vi muita gente falar que quando tá naqueles dias na menstruação, não pode tirar tarô, porque é muita energia. Então, olha a mentirada que o pessoal inventa. Amiga, mas assim, tirou... beleza, saiu não sei o que de espadas. Quem que tá mandando esse recado que é o tanto de espadas? É a carta que sorteou. É isso aí. É, assim, o sincronismo que tinha que sair a carta. É tipo a energia que joga, né? Só que assim, a tua energia... É muita loucura pra mim. Vou dar um isso. exemplo. Se eu tô um dia assim muito mal, vou citar quando eu fico doente. Se eu tô muito doente, se eu tô muito fraca, eu não consigo fazer tarô. Mas não é porque, eu vou passar uma energia ruim pra carta. Não. É simplesmente porque, gente, cara, eu já não tô bem, eu não vou ler direito as cartas. Então a gente evita isso. Esse é o tipo de energia. É a mesma coisa. Acabei de discutir. Eu não vou tirar cartas pra vocês. Poxa, acabei de brigar ali. Eu não tô preparada pra me concentrar. Minha cabeça tá lá no problema. Capaz eu ainda de tirar carta falando sobre a minha briga. Então essa é a energia, né? Mas não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com coisas ruins, né? Nem nada. Até porque eu também sou católica. E os padres, eles até conversam comigo sobre astrologia. Já tirou carta O pra quê? algum padre? Não tirei. Tu conversa com o Mas padre? eu converso, porque o que acontece? As pessoas que frequentam o fã-clube, que frequenta a igreja, vai lá, condena, fala um monte de coisa. Mas assim, eu acho que essas pessoas estão precisando viajar um pouco, porque tu vai em qualquer igreja fora do Brasil e vai ter um monte de influência, um monte de referência da astrologia. Tu vai no Vaticano, tá lá o relógio astrológico no chão do Vaticano. Então são coisas que existem, tá tudo sincronizado. A gente tem várias cartas aqui que tem elementos cristãos. Então, tipo, é influência, não é que a carta é católica. Não, mas tem influências cristãs. Então não tem problema, né? Ninguém tá prevendo o futuro, como as pessoas gostam de dizer. E da onde surgiu o tarô? Gente, ainda não tem uma confirmação de onde surgiu o tarô. A gente tem a popularização dele. A popularização dele foi na Europa. Dá pra gente desconfiar que isso foi levado até lá, né? Então, como a gente tem muitas coisas que foram roubadas pela Europa, dá pra gente desconfiar que eles se inspiraram em alguma coisa do Oriente pra fazer. Só que esse sistema que a gente conhece tradicional de 78 cartas, ele surgiu na Europa. A gente vai conhecer os tarôs ali mais antigos, tarô de Marsella, tarô de Taylor, tarô de... O Tote não, o Tote é recente, o Waite também é recente. Mas são tarôs que foram originários. E aí, aqueles tarôs ali, que são os mais velhinhos do mundo, Solabusca, eles popularizaram esses novos tarôs. Então, por exemplo, abre esse tarô aí o Baguete. Esse aqui. Ele é bem Lixa de diferentão. unha. Ai, que fofinho. Quer ver? Ó, puxa um. Tá vendo essa imagem aqui do outro lado? Essa aí, ó. Essa imagem Pega aí. aqui, ó. Essa E o imagem que será aqui. que Marina Soares tirou? Pois é, Deixa eu ver. pensando no que também? Gente, ela tirou um pajem de copas, ó. Sensibilidade, criatividade, tá ótimo. Mas assim, ó, as cartas eram todas assim, ó, igual de baralho. Não eram no formato de carta, né? Mas elas vinham com esses desenhos aqui, ó.
de moedas. Tá. Elas não vinham com uma figuração como a gente tem agora. Isso é moderno. David Bowie. É, Maravilhoso. Isso aqui, gente, só existe porque o Eiichi e Pamela Kuma resolveram ilustrar. Mas antes disso, não. O tarô, ele tem a origem ali na Europa, né? De acordo com as comprovações históricas. Mas eu acredito, gente, que veio muito antes. Foi uma cópia aí de outras coisas. Mas não temos comprovações Esse sobre isso. antigo que tu tá falando é antigo quanto, assim? Então, a gente tem tarô de 1800, a gente tem tarô de 1600, a gente tem tarô de 1400, a gente tem Nossa, tarôs gente. bem velhinhos. Eu fui no museu das cartas de jogar e lá a gente vai ver muito tarô, assim, antigo, de 1400, 1300. E é lá que você vai ver esses decks mais antigos que eram só assim, só a carta quadrada, igual o baralho de jogar carta. Porque o tarô não era uma ferramenta de previsão, adivinhação, era um jogo lúdico. As pessoas jogavam Caramba. e aí um dia chega uma figura super importante que se chama Eteila e ele começou a dizer que ele conseguia ver coisas através das cartas. Ele foi uma figura muito importante, porque a partir dele começou essa popularização do tarô na Europa como ferramenta de previsão. Ah, E foi aí, ele. quem que fez, por exemplo, assim, essa carta ali vai significar com esse desenho determinada coisa? Então, quem trouxe essa ideia foi o Eteila, um pisciano, inclusive. Novidade Os pra peixes vocês. amam o tarô. O Eteila, ele trouxe essa figuração, assim, de, isso aqui é uma ferramenta de previsão. Inclusive, foi ele que trouxe a maior fanfic da história que eu não gosto. Isso várias pessoas utilizam, mas eu não utilizo. Eu brinco que é fanfic. Que é a da carta invertida. Essa carta sai invertida é negativo. Eu não utilizo, isso não é uma Fanfiqueiro regra. demais. Mas ele trouxe isso. Só que ele foi, gente, uma figura muito importante, porque ele trouxe essa coisa de olhar o futuro através das cartas, vamos usar como ferramenta. Ele trouxe significado para os jogos. E aí, lá na Europa, como é que funcionava? Cada cidade tinha um fornecedor de tarô. E o lugar que mais fornecia tarô é uma cidade chamada Marsella, e fica na França. E Marsella tinha os melhores fornecedores de cartas, só que era tudo igual, eram todos os padrões, só que cada um era um fornecedor. E aí tinha os tarôs de Marsella, tinha os tarôs de Besançon, então cada cidade tinha um pouquinho. E aí, com a origem ali de previsão, né, a partir do Eteila, as pessoas começaram a ver coisas nas cartas. Além do tarô, você também fala muito sobre astrologia. Como é que essas duas coisas se conectam? Gente, se conecta em tudo, absolutamente tudo. Eu não gosto de dizer assim, eu vou prever pro signo através da carta, porque a gente precisa olhar um mapa, mas a gente pode usar para classificar pessoas. Cada carta de tarô possui um signo, um planeta, um elemento, então tem muito a ver com a astrologia. Os tarôs atuais foram criados em cima disso, de astrologia. Por exemplo, nos TikToks da vida que a gente assiste, tem as tarólogas que tiram carta para câncer. Você que é de câncer, do dia 21 de junho a 20 de julho, 22 de julho. Aí eles falam que é uma energia geral. Aí, por exemplo, se eu estou passando e sentir que bateu, vai ser pra mim ou tipo assim, baboseira? Bom, é aquela coisa, se tu tá disposto a prestar atenção e tu acredita que vai ser pra ti, vai ser pra ti. É a mensagem. Eu já tirei muito carta, assim. A gente faz isso, inclusive, ali, quando a gente vai tirar as energias da semana, eu olho astrologicamente como tá pra cada signo, mas eu gosto de puxar uma cartinha junto pra confirmar. Então não tem problema. Eu acho que as tarólogas do TikTok estão certíssimas fazendo isso. Só que é aquilo, quando a gente tá predisposto a não acreditar, não acredita. Eu, por exemplo, quando passo por esses vídeos, eu falo, não é pra mim. Então eu não vejo. Mas tem dia que vai acontecer de ver. Não tá errado, tá? Tá. Ela tá prestando muita atenção nas mensagens. Tinha um negócio pessoal ali, eu acho, hein? É porque Ela eu não adoro, queria que fosse. Eu adoro essas coisas de tarô. E aí na minha For You aparece um monte. E aí eu fico. Pode ser uma mensagem do universo. Meu Deus, eu bati minha cabeça no microfone. Não, amiga. Vou baixar minha... Olha, ouvido. Desculpa, Foi Gabriel. mal, né, Gabriel? Foi mal. Ai, gente. Mas é Cara, isso. mas eu queria perguntar, porque assim, eu sei que tem um jeito certo de perguntar pro tarô, mas o tarô, ele tá ligado quando a gente não tá muito botando fé, assim. Cara, eu consigo desmascarar na hora a pessoa que tá levando pra piada. Gente, é sério. Uma vez eu fui contratada pra uma festa pra fazer e tinha uma pessoa que, assim... Nunca mais faço isso, assim, era legal, o pagamento era legal, a família que contratou era maravilhosa, mas muitos convidados são folgados. E aí a pessoa já tava um pouquinho alterada ali, alcoolizada, e entrou na cabaninha pra fazer o tarô. E a pessoa tava muito descrente, tipo, tu já via no olhar que a pessoa não tava querendo confiar. Eu falei assim, cara, eu vou puxar uma carta pra essa pessoa. Aí beleza, saiu a primeira carta, não saiu, assim, uma mensagem muito legal, e a pessoa tava meio com aquela cara, assim, de desprezo. Aí eu só virei pra pessoa e falei assim, se tu não acredita, por que tu veio aqui? A pessoa regalou o olho, gente. Ela achou que eu era médium, sei lá. E eu falei isso pra ela. Se tu não acredita, por
por que tu tá aqui? Não, eu tô prestando atenção. Não, tu não tá prestando atenção. Tu tá debochando, tu tá tirando, tu tá desprezando esse serviço aqui. E eu nem ligo se tu não gostou de mim. Mas a carta já tá mostrando pra gente. Então eu consigo, na hora, ver, assim, a carta que vai sair, se a pessoa tá levando a sério. E eu acho que a gente percebe a pessoa que não curte muito. Então eu respeito, eu não forço a barra. Se a gente tá num lugar, vai ter 5 pessoas que amam astrologia. Vai ter uma que vai dizer que não gosta. Eu não vou ficar forçando a barra com ela. Chay, Se ela quiser, ela vem. Em relação, por exemplo, a conhecidos, essa coisa toda, é o teu trabalho hoje, suas tiragens são o teu trabalho. E quando a gente fala em trabalho, tem um limite pra tudo, tem um limite... Já passou por alguma coisa assim, de, tipo, ter que me posicionar, não vou ficar tirando carta, famílias quiserem, façam pix. Já aconteceu isso? Direto, gente, direto. Eu odeio isso, principalmente colegas da minha mãe. Indireto. Ai, eu sou amiga da professora Cida, eu não tenho desconto. Eu já mando até o pessoal que trabalha comigo resolver. Não, Ai, não que tem chique, essa. né? É porque, gente, o que acontece? Não é problema, eu não tenho problema em tirar cartas pros amigos. Se vocês me pedirem cartas, eu vou parar e vou fazer pra vocês. É verdade? O grande problema pra mim é a pessoa que já vem meio que querendo se aproveitar. E aí, assim, não te conheço, cara. Não sei quem que tu é. Tu vem do nada, assim, só porque é minha mãe. Não tem essa, não. E aí, minha mãe, que é uma pessoa que não tira cartas, ela tem medo. Ela é toda apavorada. Gente, ela é igual Ela a é Marina. Catholics. E ela é libriana também. Meu Deus, Só que a minha mãe que me gêmea. colocou nesse mundo, porque minha mãe adorava essas coisas. Aí ela fala pra todo mundo, enche a boca pra falar, ai, minha filha tira. Aí as pessoas acham que elas têm, assim, um cupom de desconto Cida Tarô. E aí eu tenho que dar uma travada. E eu já falo, ó, não gosto de fazer com família, pega o contato da minha aluna, que é confiável, pega o contato do fulano. Eu tenho uma lista de gente pra indicar quando eu não quero mais atender. Ai, Chay, mas isso é algo que eu tava esses tempos conversando, assim. A gente que tem um trabalho que não é a coisa mais séria do universo, né? Então, eu não sou uma cirurgiã. Porque ninguém chega no cirurgião, tu faz a minha cirurgia de graça? Ninguém chega, porque, pô... É, até advogado. Tu não vai real. pedir pra resolver esse processo Exatamente. de E graça. aí, a gente que tem esse trabalho que, sei lá... Chegam em mim, Marina, faz um videozinho. Ai, não custa nada, né? Grava um videozinho aqui do aniversário. Faz um editzinho, aqueles editzinhos que tu gosta de fazer depois. Aquelas coisinhas que tu faz. Tira nossas fotinhos. Eles chegam assim, gente. Juro, eles chegam assim pra mim. E eu, tipo, cara de tacho, né? Porque muitas vezes o nosso trabalho, por não ser aquela coisa mais tradicional do universo de, super admirado, é desvalorizado, né? Tu sente isso também? Gente, eu odeio isso. Hoje em dia, não. Eu acho que o pessoal fica com medo de falar, porque eu Que tu já tem moral pra caramba, Eu né, Chay? já vou cortando todo mundo. Mas quando eu trabalhava muito com marketing, com mídia, tinha sempre esse hábito. Já que tu é do marketing, faz aqui o vídeo. Aí eu falei assim, eu não, tô de folga, me poupe. Mas com o tarô eu já corto. Eu falo assim, tu quer fazer tarô? Eu não faço pra família. E não há problema. Eu tiro o tarô pros meus amigos vão sair com alguém. Vê se vai dar certo. Eu tiro tranquilamente. Porque são pessoas que entendem ali meu trabalho e respeitam. Mas esse pessoal que vem aleatório, porque a família indicou, familiar mesmo, eu já falo, vai atender com outra pessoa. Tem que cortar. E tem algum assunto que você não gosta de tirar? Cara, não é que eu não gosto, mas Famoso. Não é que eu não Amor. goste de tu. eu não tiro nada pra futebol. Eu não gosto disso, gente. Cara, sério. eu ia te perguntar aqui, ia levar copciono? Não Tá aí. tiro, E o gente. Figueira, Mas vai sabe por quê? melhorar? Porque assim, eu já falei, o tarô é uma ferramenta de agora. Se o time de vocês estiver indo muito bem, vai sair um monte de carta linda. E eu vou dizer, vai ganhar, é isso aí. Mas, no meio do caminho, eles podem fazer uma coisa errada. E aí vai sair, aí vão falar, pô, mas a Chay lá em março falou que ia ganhar. Que ia Chay. ganhar a Libertadores. Já aconteceu, por isso que eu tenho. Cara, exatamente. Teve um dia que eu perguntei uma vez, assim, pra uma pessoa que tirava tarô, sobre um resultado específico de um jogo. Usando só pra coisas bem sérias o tarô, É. graças a Mas não Deus, tem né? problema, tipo, brincando, eu gosto de tirar, por exemplo, agora, esse ano, o Big Brother, ele foi bem previsível, então a gente já sabia quem ia sair. Então eu tirava só pra ver como é que tava a energia, se tava legal, se tava alinhado com o tarô. E era legal. Então, assim, essas brincadeirinhas eu faço, mas eu não gosto de vender isso. Então, quando a pessoa vai lá me perguntar, vê aí o time, ou como acontece várias vezes agora, as fãs de K-pop adoram, as idosinhas, fãs do BTS, Tá rolando querendo movimento. saber se o idol delas vai ter alguma coisa, elas perguntam, elas querem pagar por isso. Eu não aceito isso. Tipo, eu falo, olha, infelizmente tu vai ter que buscar outra taróloga. Eu nem conheço alguém pra recomendar que tire. E nessa situação, por exemplo, a pessoa falou assim, olha, de repente, tem chance de ganhar, tem chance de perder. É uma coisa redundante. É uma mas coisa pode que não tem um sentido ali. E eu gosto muito das suas leituras. Se você que tá ouvindo, assistindo a gente, enfim, não conseguiu ver ainda, o que eu acho muito difícil, você aparece direto no Facebook, no Instagram, em todos os lugares A ela gata tá. Eu está em adoro todos isso. os lugares.
E aí, cara, tu é muito precisa. Muito, muito precisa mesmo em tudo que tu fala, principalmente pelo conhecimento. Mas também tem ali uma parada especial, a destino, Cara, caminho. eu fico chocada com isso, porque quem assiste na rádio, tipo, da minha família, fica falando, Chay, eu fico chocada que tu fala com muita precisão. Eu nem tive coragem de ver ainda as minhas previsões na rádio. Cara, Jura? tu é muito rápida. E eu acho que o rádio justamente fez tu ser mais rápida, né? Porque Nossa, ali, nem dá tempo de explorar detalhes. Eu falando em 10 segundos o significado da carta. quantas vezes falava assim, a pessoa deve separar ou não? 10 segundos ela. Sim. E aí acabou. É isso. Essa é a previsão do dia. Aceita. Quer mais? Vai lá, @tarodaChay. Vocês já fizeram, meninas, alguma pergunta pra Chay no programa falando que era ouvinte? Não. Não, Eu porque também eu ia não. direto pra Chay, cara. A cara dela de quem fez pra caramba. Foi a minha amiga aqui. A minha amiga mandou Gente, perguntar. às vezes tem uma emergência ali, né? Às vezes. Cara, eu acho que em algum Nossa, tô momento, mentindo, né, certeza. nesses últimos tempos, uma vez isso deve ter acontecido, porque eu ficava com vergonha de chamar tanto a Chay no privado. Me Entendi. salva aqui, o que vai acontecer, o que eu faço? Isso aqui? não entra em Gente, conflito de interesse. eu amo quando vocês chamam. Só não fiquem bravas quando eu demorar pra responder. Eu porque eu não, odeio mas o é que WhatsApp. normal. É que é normal. Também tipo, odeio. tu manda hoje e responder mês que vem. Semana que vem, tá Eu tudo chego certo. do nada, ai, amiga, não te esqueci, não. Deixa eu. Tá. Não, acontece. Chay, existe todo um rolê ali de cálculos, né, pra fazer o mapa astral e tudo mais. Esses lances de ascendente, sol, lua, que são os mais populares que a gente fala mesmo, precisa mesmo de tudo isso, faz sentido. E o que de fato, assim, a gente pode fazer um joguinho, não sei se tu já viu, mas aquele assim, o sol significa como você é em tal coisa, a lua... Você pode falar desses três? Ascendente, sol e lua? Sim, ó, vamos começar pelo sol. Tudo ali no mapa é importante. Então a gente tem que olhar as nossas casas, que as pessoas esquecem, olhar os movimentos, os trânsitos, os planetas, em excesso, sem ser só o sol, a lua e o ascendente. Só que essas três figurinhas, elas acabam sendo muito pessoais. Então o sol, ele vai representar a nossa essência, aquilo que a gente é, o que a gente tem de mais puro, o nosso brilho, e que muitas vezes a gente deixa de lado e esquece. Vou dar aqui um exemplo rapidinho, o mapa dela, que eu tenho todos os mapas de vocês. Os dados. Mas, Decorado, hein? apesar dela ser uma pisciana, ela tem muito movimento no mapa. Então ela vai ter todo um pouquinho, assim, de cada signo, de cada Dos planeta. 12 Ela vai signos. ela vai ter todas as energias. A gente sempre vai ter os 12 no mapa, Aham, só que do tá. jeito que é o movimento dela, ele realmente transita por toda parte do mapa dela. Só que ela tem a essência dela, que é o sol em peixes. E às vezes ela pode esquecer disso. Ela tem tanto movimento que ela esquece, às vezes, que a essência dela é peixes. Que ela, Ela é vai ser fofa. sensível, intuitiva. Então o sol, ele é a nossa essência. Toda vez que a gente vai perdido, a gente lembra qual que é a minha essência. Eu sou aquariana, ela é libriana, ela é canceriana. Essa é a essência de vocês. E aí tem o significado base e vocês vão explorando. A lua é como a gente sente, é como a gente se emociona, é como a gente coloca o nosso coração nas coisas. Então a gente vai ter luas que são mais frias, por exemplo, frias, né? A lua em aquário, ela é mais independente, ela dá o respiro do outro, ela respeita aquele espaço, precisa do próprio respiro, não vai ficar chorando, se lamentando. Quem tem a lua em câncer, a gente já sofre um pouco mais, entendeu? Já tem uma melancolia, o olho já brilha quando acontece uma briga, assim. Então a lua, ela vai representar os sentimentos, como vocês sentem as coisas. E o ascendente é como vocês se apresentam para o mundo. É como se fosse a roupa que vocês estão vestindo e como vocês chegam para o mundo. Como eu me apresento no ambiente de trabalho, como eu me posiciono. Então, são três partes bem pessoais que acabam entrando em evidência. A gente precisa, obviamente, para saber o nosso ascendente e a nossa lua, a gente precisa do horário. Então, quem não tem isso não consegue saber. Chay, mas como é que... Porque assim, ó, os mais céticos, eu já pensei isso várias vezes. Mais céticos você. É porque eu tenho uma coisa que eu não sei se eu sou supersticiosa ou não. Mas assim, ó, tem o mapa e tem 400 coisas. Tem muita coisa. Tem casa, tem sei lá o quê, e aí tem o trânsito de agora. Uma coisa, às vezes, é totalmente contrária à outra. E aí, o pessoal mais cético fala assim, mas daí óbvio, aí vai anular, né? Aí, ela é libriana, indecisa, mas daí, se ela não for indecisa na vida real, vai falar que é por causa da casa tal. Como é que funciona isso? Porque é muita coisa pra juntar, Chay. Então, mas é uma questão de prática. Tu vai lendo o mapa e tu vai compreendendo a pessoa. Eu acho que o mapa, ele ajuda a gente a ser mais gentil. Então, a gente vai ver pontos negativos no mapa. O que eu acho errado é isso. É limitar vocês só pelo signo solar. A Marina é libriana, é indecisa. Não. A Marina é libriana, ela quer escolher bem, mas a gente tem que lembrar que ela tem um monte de escorpiãozinho no mapa. Então, ela é mais intensa. Então, o mapa, ele serve pra isso. Pra mostrar aquilo que tá em luz e aquilo que tá em sombra. É muita
coisa, mas o astrólogo, ele vai conseguir ler pra você e te explicar. Então, não precisa justificar. É errado isso de, eu sou assim, eu sou intensa, eu sou brava, eu brigo com todo mundo porque meu ascendente é tal. Isso é bem errado. Mas, você pode entender. Olha, talvez eu esteja sendo grosseira com as pessoas ao meu redor porque eu tenho isso aqui no Mercúrio, eu tenho essa casa tal, eu tenho esse planeta nesse signo. Então, você vai se compreendendo sem precisar terceirizar a culpa. Isso aí não se faz mesmo. É bom se conhecer para não, tipo assim, é culpa do meu ascendente, é culpa tem gente do que meu é sol. assim, né, gente? Mico, então... Exato. eu ouvi falar já, em algum momento da minha vida, quero saber se é verdade. É o que dizem. Que a partir de uma certa idade, você tem mais o ascendente como dominante do que o próprio sol. É que assim, não é errado, mas também não é assim, eu sou o meu ascendente, esquece meu sol. Não, vocês sempre vão ter essência. Mas chega um momento, quando a gente tem lá o nosso retorno de Saturno, depois de 30 anos, a gente consegue ver no nosso mapa um brilhar do ascendente. O ascendente se sobressair. Vai continuar com a essência do sol, o sol vai continuar brilhando, vai continuar funcionando, mas você vai perceber muito nas suas atitudes que o ascendente ele tá sobressaindo. E aí a gente tem que ter um pouquinho de atenção com ele, né? Então, imagina, vamos pegar aqui exemplos opostos. Uma pessoa que é de signo de ar com um ascendente em escorpião, né? Um ascendente mais preso. Ela pode mudar o comportamento, ela pode mudar o jeito dela. Então, são coisinhas que você vai percebendo. Aí você lembra de resgatar a sua essência, porque sua essência é seu sol. Não pode perder esse brilho, mas ele se sobressai um pouquinho depois de certa idade. Chay, e agora a gente vai entrar num território bem perigoso. Você tá preparada? Ai, gente, tô pronta. Fofocas dos famosos. No Minas é Mais. Ela não vai querer dar fofoca. Tem algum casal famoso que você olha e pensa, o tarô já avisou antes? Tem, gente, tem vários Sério? casais, assim, que a gente já olha, já fica com o pé atrás. Aí, o que eu faço? Eu não puxo carta. Eu já olho, assim, pra aquele casal, vejo a combinação astrológica e tudo mais, e daí eu já sei que ali pode dar algum atrito, pode ter alguma treta. Aí, o que eu faço? Eu faço o que qualquer Marte em Libra faria, né? Com diplomacia, não puxo carta, não opino nas redes sociais, eu só observo. E aí, depois eu comento com os meus amigos. Eu já sabia. Poxa, e olha aqui, a gente falou de astrologia, falou de tarô, mas tu tem outras coisas. Numerologia e quiromancia. Como é que rolou essa quiromancia na tua vida, mano? Do nada. Gente, a quiromancia é a leitura de mão. É lá dos primórdios que você falou. Lá dos primórdios. E foi a primeira Bendita arte mulher. mística que Eu não eu sabia que era que eu esse nome. aprendi. Que o termo é quiromancia, mas eu sempre simplifico para leitura de mão. Quiromancia é o ato de ler as mãos, é o estudo da quirologia, quiromancia. Então, isso foi a primeira coisa que veio. Foi a E primeira coisa que tu graças- começou a fazer. E é graças a isso aqui que eu consegui chegar no tarô, porque o tarô foi a terceira arte mística que eu aprendi. Primeiro eu aprendi a quiromancia. Quando eu voltei de viagem, eu fui direto estudar astrologia, fui estudar a leitura de mão. Aí depois eu ganhei o tarô e por último veio a numerologia, porque daí eu via que todas as cartas tinham números e eu queria entender qual era a essência daquele número. Eu descobri que tinha a questão do ano pessoal, que todo ano a gente tem um número, e eu não sabia qual que era o significado de cada número. E daí eu fui estudando a numerologia. E aí eu descobri que, dependendo do nome que você escolhe, você não prospera pro seu negócio. E eu queria criar um nome que resultasse em 8. 8 é um número que atrai dinheiro. E aí eu fui lá e criei o tarô da Chay, que resulta 8. Porque eu queria que meu negócio fosse próspero. E esse negócio foi muito próspero pra mim. Por isso que eu recomendo. Vamos montar um negócio? Vai lá com a numeróloga escolher um nome 8. Gente, E a foi Edna também. E foi a última arte que eu fui estudar. E aí depois eu já comecei a aparecer nas redes sociais, assim. Então, Tu também, né, Edna? Não Sim, foi? Sim, numerologia? sem dúvidas. Foi numerologia com o meu nome, porque eu fiquei pensando assim, né, depois de um período da minha vida, falei, cara, vamos mudar isso aqui e a gente vai fazer dar certo. E a numerologia chegou na minha vida, eu nem sei como, eu realmente não sei como. Só que vai muito da nossa intenção, como a gente tava falando nos bastidores, né, o que eu quero criar pra minha vida, como a gente vai organizar isso, e aí eu criei o meu nome. E aí depois você vai testando, assim, vou falar em voz alta. ela manifestou. Vou falar em voz alta, como é que soa? Tarô da Chay. E aí nasceu, e aí fluiu. Gente, e foi muito bom, porque o que aconteceu? Antes não tinha essas ondas aí de tarô da fulana, tarô da ciclana. Ela Agora é pioneira. recusa imitações. Agora tem um monte de tarô. Aí eu sempre vou confirmar, né? Porque como tu consegue ver a data que a pessoa criou a conta, daí tu vai lá ver a minha lá em 2019, a conta é criada. Aí tu vai ver o dos outros, é tipo 2023, 2024. Aí eu falei, já sei de onde saiu
saiu esse tarô da fulana aí. Como é que transformou, então, o tarô em empresa? Você registrou marca, tudo? Sim, eu tive que fazer todos os trâmites possíveis, inclusive falar com o contador, porque Ai, como que é que uma saco. taróloga... Não, assim, tem um detalhe muito importante. A gente não pode pedir os dados totais do consulente, porque muitas vezes ele não quer se Sim, identificar. exato. Eu atendo muito advogado, muito político e algumas personalidades. Gente. E a pessoa não quer se expor, ela não quer comprovar que ela teve ali, vai que essa maluca me solta nas redes. É óbvio que eu nunca vou fazer isso, mas vai que, né? E aí, as pessoas, não tem como tu emitir uma nota fiscal pra cada um. Então, eu tive que conversar com o contador como que a gente fazia pra comprovar a renda. E Pois existe é. uma forma, tu tem que receber por uma conta pra na hora de declarar, não sou sonegador. Então, eu fiz questão de oficializar tudo. Procure seu contador, astrólogo, tarólogo, pra não Pois ficar aí é. devendo leão. Porque tem que comprovar que não é tipo, desvio de dinheiro. E é assim, Tá chegando óbvio, da né? onde? Aquela assim, só se eu estivesse recebendo por consulta 100 mil reais. Aí ia ser um problema. Mas por enquanto ainda estamos na humildade. Ainda? Mas, Ainda não. Mas quando eu fui fazer esse processo da empresa, eu tive que fazer tudo. Registro de marca, eu tive que conversar com o contador, porque comparado a outros tarólogos que estão começando, tem um cliente ou outro, eu atendo 50, 60 pessoas por mês. Eu tenho muito cliente, a minha consulta hoje é mais cara, não é mais 50 reais. Tá bom? Então, eu preciso ter uma gestão daquilo ali. E aí, por isso, é legal todo tarólogo, astrólogo, sempre pra formalizar também, né, gente? Pra se interessar por esse assunto, criar um CNPJ. Eu criei um CNPJ É uma pro empresa tarô. séria. Como é É que uma quantos empresa funcionários hoje vocês têm, colaboradores, enfim? Gente, é que assim, informal, a gente vai ter várias pessoas que trabalham na equipe, mas formal mesmo, tem 4 pessoas que atuam com a gente hoje. O resto é só eu e o Richard, que a gente tá ali, ó, fazendo tudo sozinho ainda. E eu prefiro, sabe, gente? Eu prefiro que seja só eu e ele, porque é uma coisa que tem que ter confiança. Tu não pode passar uma imagem de trambiqueiro. Eu odeio essa imagem de trambiqueiro que muitos Vou criam, mandar se fazer uma aproveitam. camiseta. Não sou trambiqueira. Não sou trambiqueira. Eu odeio isso, gente. Então, a gente trabalha em duplinha, confiança, somos nós dois e sócios com tudo dividido. Ô, amiga, já pensou em criar o sindicato dos tarólogos? Daqui a pouco Nossa, começa? seria muito legal. Daqui a pouco começa? Gente, o pior é que É já assim? estão criando. Mentira, estão tu tá criando. zoando. Estão criando, não é nem um sindicato, né? Eu acho que estão criando uma coisa ali mais de códigos. Aham. Acho importante, acho bem importante pra não extrapolar ali o limite da questão do tarô, mas ainda acho que é legal ser um trabalho informal, sem pressão, porque aonde há regra, às vezes pode haver injustiça também. Então, podem querer exigir coisas de pessoas que não têm tanto acesso, tipo estudo. Quando eu comecei com tarô, não tinha tantas coisas pra pesquisar. Não tinha essa coisa que a gente tem na internet hoje, abre o TikTok, YouTube e tem tudo. Era ainda um caminho que tinham muitos livros, que tinha que comprar. Então, eu comecei ali num caminho que, se hoje a gente for comparar, nem todo mundo vai ter dinheiro pra começar. E esse teu livro tem ali um guia absurdamente completo pra aprender o tarô. E aí a gente Fiquei realmente curiosa. Gente. entende e vê que é total a tua personalidade. Porque para estar escrito guia absurdamente completo, Gente, tem É 600 achar. páginas. 600. 600 páginas. O que acontece? Eu já falei pra vocês, eu gosto muito de ler. Então, eu li muitos, muitos livros. E eu sempre sentia que faltava alguma coisinha, sabe? Ficava aquela raizinha assim. O sol significa isso. O mago significa não sei o quê. Ficava muito raso. E eu queria mais. Eu queria, tipo assim, que os meus alunos abrissem o livro e entendessem qual que é o signo da carta. Aham. Qual que é como que essa carta se aplica pra saúde? Não sei. Como que ela se aplica pro amor? Se eu puxei essa Aham. carta pro amor. E aí, eu queria também que as pessoas olhassem pra carta e entendessem cada símbolo. Só legal. que tem 3 sistemas de tarô, assim, populares, que é o tarô de Marselha, aquele que ficou mais pop. Aí tem o tarô de Waite, que é o mais famoso do mundo. E na sequência, o tarô de Tote. Então, são 3 tarôs simbólicos, não são nada temáticos, assim. E esses tarôs, eles precisam de estudo. Então, eu resolvi juntar aqui. Então, tem as 78 cartas de Waite, 78 cartas de Marselha e de Crowley. Foi pensado pros meus alunos, gente. Quanto isso tempo pra aqui. fazer? Gente, levou muito tempo pra fazer isso aqui. Pra Já fazem materializar. 87 anos. Gente, isso aqui levou muito tempo, porque eu odiei no começo. Eu comecei a oferecer esse guia pros meus alunos só em PDF. Demorou um monte pra ficar pronto. O arquivo era pesado, entendeu? Eu tive que apelar pro I Love PDF. E aí, os meus alunos, Chay, mas tô com dificuldade de baixar, eu queria imprimir. Quando Se chegou vira. no papo de imprimir, cara, eu falei assim, cara, tu vai imprimir 600 páginas. As muita gráficas coisa, queriam né? cobrar pras pessoas, tipo, R$700, R$800. É que são Era muitas caro. páginas, E né? assim, a graça do livro, ele tem que ser colorido. Ele não pode Aham, ser, sim. ele não pode ser preto e branco, ele tem que ser colorido.
E aí, eu fui chegando numa versão final. Então, ele era todo coloridinho por dentro, ele era todo pintado de roxo. Eu tive que mudar tudo, passar pra um papel branco, fazer um negócio. Só que ainda assim, ele não podia ser pouco, ele não podia ser encurtado. Então, eu fui lançar ele oficialmente depois de 4 anos. Nossa. Cara, é E muito ele só tempo. foi se materializar no ano passado. Ai, Então, no ano passado, eu peguei e lancei ele. Aí começou aí as editoras com inveja começaram a me mandar mensagem. Ai, Chay, tu não quer lançar com a gente? Deu assim, agora? Depois de todo esse trabalho. E aí a gente até hoje tá em negociação com 2 editoras, que é uma briga, tá? Porque vai tem dar uma certo, questão. Não querem imprimir colorido. E se não for colorido, eu não quero. Diva, Tem uma esses diva. limites. Tu tem já esse porte pra falar, não, eu não quero, é o meu trabalho, Porque daí eu posso entendeu? simplesmente fazer o que eu fiz. Exato. Hoje em dia, só os meus alunos têm acesso Sim, a esse livro. pronto. Então, quem é meu aluno conseguiu comprar pelo preço de custo e pronto, tá ali. Estão comprando o livro. Ô, Chay, a gente vai se encaminhando ao fim. Tu com certeza vai participar da segunda edição, Com terceira, certeza. quarta, quinta. Todas, Mas eu na pensei numa verdade. coisa muito legal. Pra gente tirar no tarô, pra Chay tirar no tarô, qual a probabilidade de a gente ter sucesso como taróloga? Nós, as minas. Nossa, É que a muito gente bom. ganhou Legal, nosso vai. tarô, né? A gente ganhou o tarô pode da fazer. Chay. Então eu quero que vocês escolham um deck pra vocês. Eu quero Cada do David escolhe Bowie. É, vai, Pode vai. ser. Vai ser Esse. tudo do David Bowie? Não, não, Beleza. uma Tá, de escolhe cada um o seu. O meu vai ser o Wicked. Ai, gente, que viagem. Mas pensando, pô, a gente ganhou esse aqui. E o meu vai ser Chay o Astro fofa. Tarô, Sai. que é o Sai. segundo. Ela foi escolher o mais difícil. E é muito lindo esse aí. Tu disse que é edição limitada, né, Gente, amiga? Gente, aqui, ó, esse é Ai, que maravilhoso. lindo, gente. Ele é muito lindo mesmo. Olha que belérrimo, gente. É realmente um absurdo. Essa aqui que é a capinha do tarô. O tamanho das cartas. Ai, gente. Começando então pela Dri. Começando que pela Dri. nervoso. Qual a probabilidade de dar certo? do E teu lembrando- A Chay é tarô? sincera. Então, Lembrando que não quero falar nada, mas não sei o que vai sair. Mas pelo menos hoje à tarde deu certo, entendeu? Gravando o programa das Minas, a gente gravou em sintonia, eu tirei tarô junto, entendeu? peraí. Vamos ver, vamos. Ai, que nervoso! Vamos ver. Eu fico Ai, nervosa. cheirinho de coisa nova. Bom, Príncipe de Copas. Olha, gostei. Já vou falar sobre. Guarda a tua Príncipe carta aí. de copas. E é uma carta Tá. linda, Maravilhosa. absurda. Vamos Ai, a isso. bonitinho, Wicked. Aí ela vai tirar todos antes. Pra gente comparar, pra criar uma rinha aqui. de Ai, taróloga. rinhas de taróloga. Rinhas de novas tarólogas. Ai, ai, ai. Ô, Chay, enquanto tu tira aí, já tens muitos alunos que fizeram sucesso aí nas nossas cidades? Aqui não, né? O meu No público- mundo, no mundo. Aqui não, mas eu tenho muitos alunos aí de fora e de outros estados que estão trabalhando só com isso. Então Que eu fico legal. bem feliz. Tem, assim, alguns momentos que, fora a família, mas assim, determinado cliente chega com algum assunto e aí você pensa, não estou a fim de atender isso. Vou passar para meus alunos. Passo, sempre passo. Eu tô sempre mandando pros meus alunos algum cliente, assim, que eu falo, olha, não tem muito a ver com o que eu acredito, ou que... Não tô tudo é- afim. Eu passo. E também, assim, gente, eu não tenho agenda pra todo mundo, né? Então eu É. acabo terceirizando pra outras pessoas. É bom, porque daí vira uma Todo mundo se ajuda, né? todo mundo E se tem ajuda. espaço pra todo mundo, Tem. esse é o ponto, né? Odeio essas briguinhas de, ai, porque eu sou melhor que o outro. Não, querido, tem espaço pra todo mundo. Melhore. Entendeu, amigo? Melhor. Exato, melhor. Tu sabe bem que é contigo que eu tô falando. Tem uns feios, tá bom? Ai, cara, é muito saco rivalidade na profissão, gente. Exatamente. gente, eu Ai, odeio que É isso. tão ódio, vamos mico. se ajudar. Na verdade, isso é uma pessoa insegura, entendeu? É uma pessoa insegura que daí tem que xingar o outro pra se sentir um pouquinho melhor, mas aí à noite vai chorar na Exatamente. cama porque sabe que não é tão bom assim. Exato. Invejoso. Tem que tapar o umbigo, gente. Pelo Cara, amor olha de que cartinha Tem linda. espaço. fofa. Ai, Ai, gente, eu fofa, tô tá? muito viciada nesse tarô. Ai, que linda! Vamos, vamos. Tá, vamos lá, vamos começar, tá? 2 potenciais aqui de taróloga. Eu não sei. É a Adri e a Sério? Edna. A Marina foi excluída aqui do De arrasta negócio, tá? A Marina, ela tem muito ainda que acreditar nas coisas. Ela tem muitas crenças ali que atrapalham o processo dela. Ela tirou o nosso 3 de espadas, então tem muito. Melhore, tá? Melhore. Aí com essa energia cética. O da Dri, ela tá num processo de se preparar pra ser uma boa taróloga. Ela tirou um príncipe de copas, que já é um homem por si só, intuitivo, dedicado.
Então ele vai começar a pesquisar, ela vai ficar viciada e aí ela vai se sentir preparada. Tchau, chat É GPT. como se a tua intuição estivesse ainda se sobressaindo acima do tarô, mas quando tu unificar os dois junto com estudo e pesquisa, tu vai ser uma boa taróloga. Agora vamos falar da nossa taróloga de sucesso. Ó. A Edna, que tirou a carta da força, que é uma carta bem resiliente. Então, se ela realmente se dedicar pra isso, se tu persistir nisso, a tua tendência é prosperar com o tarô, trabalhar com isso, maravilhosa. Gente. Do nada. Eu amei! Assim. Foi o melhor jeito de finalizar a nossa conversa com o Sensacional. tarô É da o Chay. melhor. Chay, a Que gente ideia te genial. ama. Não, a gente te ama real, mas vamos tirar uma pro Minas é Mais. Tipo, primeira temporada Vamos, tá sendo vamos, agora, vamos. mas a gente quer De saber. qualquer um aí, Dos só vilões. tira. Pode ser dos vilões. Os vilões. Então tá. Ai, meu Deus. Daí a E gente depois, encerra com Chay, chave enquanto de você vai ouro. tirando a carta, a gente vai fazer um jogo rápido. Beleza? Beleza. Jogo rápido. Falei, pensou, responde. Uma carta do tarô que define você. Ai, meu Deus, a estrela. A carta que sai quando a traição é certa. Meu Deus, 7 de copas. Meu Deus. Ah. Qual signo você nunca namoraria? Virgem. Se pudesse tirar uma carta pro seu futuro agora, qual você ia torcer muito pra sair? Sol. Oh. E um recado pros ouvintes. Recado dos ouvintes, todo mundo pode ser tarólogo. Você também. Então vem pra minha turma. Sensacional. Gente, vocês tiraram o mago. O mago, ele é o iniciador. Vocês estão com todas as ferramentas na mão. Estão literalmente com as ferramentas na mão. Vocês estão preparadas pra fazer isso aqui ter sucesso. A tendência de vocês é crescer ainda mais. Vocês vão sentir isso. E às vezes até essa cobrança de, eu acho que não foi tão do jeito que a gente queria. Vocês vão se surpreender. Vai ser muito melhor. A tendência é crescer. E eu vou estar aqui em todas as temporadas. Chay, muito obrigada pela visita. Te esperamos sempre. Eu que agradeço, gente. E ó, você que tá curtindo o Minas é Mais, continue. Muitos episódios disponíveis. Essa é recém a primeira temporada. E siga @tarô da Chay nas redes vou esperar sociais. todo mundo lá. Gente, beijo. Curte, comenta e compartilha.